Fala aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula. A segunda estratégia do curso, né? São três estratégias, a primeira foi passada na aula anterior, essa aqui é a segunda. E o que acontece? É muito difícil, principalmente, né, da forma que eu opero, que é o price action, assim, simplesmente purista, só com candles. É difícil você objetivar as coisas de forma que eu falo engessada. Fala, não, faz sempre assim, que assim vai dar certo. Então eu procurei, nessas estratégias, nas três que eu vou passar, tentar deixar o mais enxuto possível, para que né, vocês tivessem tão somente que executar. Então o que acontece? De fato eu tentei criar setups, né, algo pronto para que você pudesse fazer. Então o que acontece? E aí eu pensei o seguinte também, eu falei, poxa, o ideal seria três, né, estratégias que abrangessem, né, cenários de tendência até o cenário da própria lateralidade, que o mercado às vezes está em tendência forte, às vezes está em lateralidade. Então essa estratégia anterior, que foi sobre falhas de reversão e rompimentos, né, é uma estratégia para você aplicar em situações de rompimentos confirmados. Então, o mercado, por exemplo, rompeu um ponto específico. Imagine aqui que o mercado rompeu esse ponto, por exemplo. Tá? Você viu que houve um rompimento aqui, ó, sequência, rompimento, né, continuidade, uma correção. E aí você opera, né, pela estratégia lá, né, que foi passada. Vocês já assistiram a aula anterior. Então você vai, né, apostando contra as tentativas de reverter após um rompimento. Então é uma estratégia para você aplicar em cenários de tendência, quando o mercado está bem direcional, tá? Quando há um desequilíbrio em relação a compradores e vendedores para um dos lados, né? Nesse caso aqui, por exemplo, um desequilíbrio por parte dos vendedores. Os vendedores aqui demonstrando demonstrando predomínio, tá? Então qualquer tentativa dos compradores de reverter isso aqui, você acredita que vai falhar e aposta contra as tentativas de reversão. Desculpa aí o cachorro latindo, tá? Às vezes acontece. E o que acontece? O que eu quero passar hoje nessa segunda estratégia é algo que você vai operar meio que numa sequência de raciocínio em relação ao que foi passado na estratégia anterior. Então imagine o seguinte, que você teve um rompimento. E aí você vem operando, né, de acordo com a estratégia 1 lá, a primeira estratégia. E aí a estratégia de hoje, que é correção na média, tá, em tendência, é exatamente uma espécie de continuidade do que vocês já viram na estratégia anterior. Então, no que consiste? Né? E aqui eu começo a falar sobre a estratégia. Consiste em você, após identificar um predomínio de força, tá? E eu volto a ressaltar a importância das aulas anteriores sobre contexto, força de tendência e tudo mais. Você vai ter que ter essa leitura, tá? Uma vez que você identifica o predomínio de uma das pontas, seja vendedora ou compradora, você vai trabalhar a favor, tá, dessa tendência, utilizando a estratégia anterior, que é entrando nas tentativas de reverter esse movimento, acreditando na falha dessa reversão. E aí chega uma hora que o preço, por exemplo, né, eu utilizo, né, a média móvel. É a única coisa que eu utilizo além dos candles. Num determinado momento, quando o mercado se mantém, quando ele está realmente no movimento direcional, ele fica de um lado só da média. Isso pode ser observado aqui, olha só. Você pegar aqui, ó, você vai pegar aqui, tá? Você vê que ele tá, olha só, aqui também, só marcar melhor aqui. Situações onde o mercado se mantém de um só lado da média. Então você vê que ele realmente está com uma força. Por aqui assim, não tem muita importância do onde, você só tem que enxergar isso aqui, ó. Olha, muitas barras de um só lado da média móvel. Então, nesse tipo de cenário aqui que você vai aplicar a estratégia que eu estou passando aqui agora, que é essa de correção na média. Então, o que acontece? Se você olhar que o mercado está assim, olha só, olha como que ele está aqui nesse cenário. Se você for perceber, tá? Ele está totalmente envolto. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, que a média móvel praticamente está no meio dos candles aí, ó, tá? Então se você ver
essa estratégia de hoje não é estratégia para você aplicar nesse tipo de mercado, tá? Esse tipo de mercado a gente vai ver na estratégia 3, a terceira estratégia, que é como operar esse cenário aqui, ó. Esse mercado lateral, esse mercado confuso. Hoje, o que nós veremos é para operar em situações de tendência clara. Então, as duas estratégias, a estratégia que foi passada, né, na primeira, que é a primeira estratégia no caso, que é reversões e rompimentos, e a de hoje, que é correções na média, é para você operar em cenários onde o preço ele esteja de um só lado da média, olha só. Vê aqui, olha a quantidade de barras aqui, olha só. Tá? Nessas circunstâncias aqui, se você por acaso está operando e vê o mercado assim, ó, corta a média para baixo, corta a média para cima, tá? Toca a média, atravessa, toca de novo, você não vai aplicar nenhuma das duas estratégias, nem a estratégia 1 e nem a estratégia 2, que é essa que eu vou passar hoje. Você vai aplicar a terceira estratégia, que é, né, como que você vai operar reversões e lateralidades. Essa estratégia é da próxima aula, tá ok? Que será passada. Então, são 3 maneiras ali de você encontrar operações praticamente em qualquer mercado, que o mercado quase sempre ele vai estar em uma dessas situações, tá? E você vai ou numa tendência forte ou numa lateralidade, tá ok? Lógico, existem momentos que o mercado está ali num canal amplo, tal, mas para início, isso aqui é um curso básico de price action, eu fico frisando isso o tempo todo porque para que você entenda que a intenção aqui é dar uma introdução sobre o conceito price action, essa coisa de operar com gráfico limpo, de entender os candles ali, conseguir encontrar situações que você consiga estruturar operações que sejam lucrativas aí no longo prazo. E para início, pensando exatamente em quem às vezes está iniciando agora no mercado day trade, no price action, eu acho interessante essas 3 estratégias, que é para você operar nos rompimentos, depois você operar a correção desse rompimento. Então, após um rompimento, vou até voltar aqui para a gente ver, olha só, você tem aqui, por exemplo, um rompimento, tá? Vamos marcar aqui, você tem um rompimento aqui, por exemplo, imagine que você teve esse rompimento aqui, só aí, beleza? Então, você tem um rompimento desse aqui, tá? Rompeu essa máxima aqui, aí você pode, né? Você vai primeiro operar, né, a estratégia 1, que é esperar, ó, tentativa de reversão, e vai operar. Isso aqui você já sabe fazer, na estratégia da aula anterior eu passei. E aí depois disso, você vai fazendo esses 3 até que o preço vem para a média. Quando ele vem para a média, aí você vai aplicar a estratégia de hoje, que é correção, né, em tendências na média. Correção na média em tendências. Que consiste no seguinte, consiste na ideia de que uma vez que o preço ele está de um só lado da média, tá? Isso demonstra para a gente uma tendência clara de para que lado o preço está se deslocando. Qual que é o raciocínio da estratégia? É que uma vez que ele chegue à média, ele tenha mais uma perna de alta, pelo menos mais uma, tá ok? Então presta bem atenção nisso aqui. Não é toda correção na média que você vai aplicar a estratégia, tá? Por exemplo, se você fez aqui, ó, provavelmente você tomou stop, você aplicou a estratégia aqui, tá ok? Mas olha só, que isso aqui já é a segunda correção após esse rompimento. Então é muito importante que vocês treinem, que vocês estejam em dias com a habilidade de identificar rompimentos, tá ok? Rompimentos bem sucedidos, até porque a estratégia 1, ela é uma estratégia para aplicar após um rompimento, e essa aqui, que é a de hoje, você vai aplicar na sequência. Então imagine que você está operando e você identificou um rompimento, rompeu, confirmou o rompimento, teve continuidade, você vai aplicar qual estratégia? Estratégia 1, reversões, falhas de reversões e rompimentos. Você vai operando, você vai fazendo, por exemplo, você faz um trade aqui, por exemplo, olha só, aqui você fez outro, talvez teria dado ganho, não sei. Aí o preço veio para a média, aí falei, opa, calma aí, agora eu já vou aplicar a estratégia 2, que é correção na média após, né, um rompimento, tá? E aí, olha só, você teve o rompimento aqui, tá? Teve a perna de alta aqui após o rompimento, a perna de rompimento, e você tem a primeira correção na média. No que consiste a estratégia, tá? E aqui eu volto a falar, o que acontece? Para quem está há mais tempo, vai entender que teve uma correção na média e já vai se preparar para comprar. Essa pessoa pode comprar por qualquer motivo, ele pode comprar o primeiro toque na média já, pode comprar a primeira vez que vai acima de uma barra, pode comprar a segunda entrada, entende? Isso vai com o tempo, vai ficando natural, você não vai precisar de algo muito amarrado.
Mas, como eu volto a dizer, como isso aqui é um curso básico, e eu sei que para o iniciante é um pouco confuso saber a hora de comprar, onde colocar a ordem, eu me preocupei em deixar bem objetivo. Então, como que nós vamos objetivar essa estratégia que eu estou passando agora, né? Que é a estratégia de correção na média em tendências. A gente vai fazer da seguinte maneira. Primeira coisa, você tem que identificar um rompimento, tá ok? E isso na aula anterior eu abordei sobre identificar um rompimento e identificar se for um rompimento bem sucedido, né? Questão da continuidade e tudo mais. Depois disso, você identificou o rompimento, você vai operando, tá? A estratégia 1, que é a anterior. Aí veio uma correção na média. Preço tocou a média. Você falou, opa, calma aí, aqui eu já vou tentar aplicar a segunda estratégia, que é a correção na média em tendência, porque está em tendência, né? Vem de um rompimento. Então é o seguinte, após o rompimento, olha só a sequência de ações. Após o rompimento, tá? Você vê a primeira correção na média. É essa correção que você quer operar, tá ok? Como que você quer operar ela? E aqui vai a maneira de você entrar. Olha só, você vai identificar, tá? Todo o contexto, rompimento, tocou a média. A partir do momento que tocou a média, você prepara para efetuar a sua operação. Você já sabe, por exemplo, um rompimento de alta, tocou a média, você já sabe que vai comprar. E quando você vai comprar? E aqui é a hora que eu entrego para vocês a maneira que vocês vão entrar. Volto a dizer, né? Com o tempo você não vai nem precisar de todo esse ritual, de toda essa sequência. Você vai simplesmente comprar, às vezes o toque da média ou coisa do tipo. Mas a princípio faz o seguinte. Identificou o toque na média, você aguarda a primeira barra de alta. Tá ok? No caso aqui foi a barra 46. Olha só. Fechou a barra 46. A barra 46 fechou. Você coloca a ordem para comprar o rompimento da máxima da primeira barra. Tá ok? Olha só. Então aqui você faria isso. Beleza? Stop. Aquele padrão, tá? No caso, a sua perda máxima por trade, tá? Eu falo que eu uso 300 pontos, aqui tá 400. Então seria algo mais ou menos aqui assim, ó. Tá ok? Você vai usar o limite máximo de stop que você pode ter, tá ok? Aqui 300 pontos, por exemplo. Então, o que acontece? Aqui estaria estruturada a entrada, tá ok? Então, ó, identificou o rompimento, tendência, primeiro toque na média, tocou a média, eu quero comprar, então, porque eu estou vendendo um rompimento de alta. Então, a primeira barra que fechar com corpo de alta, eu vou comprar acima dela. Então, você compraria aqui, stop aqui abaixo, alvo 1 para 1, tá ok? E aí você sairia aqui, ó, tá ok? Alvo 1 para 1. Ah, Antônio, mas foi mais, poderia deixar, tal. Poderia, tá ok? E existem situações onde a gente até alonga. Eu tenho um vídeo, inclusive, no canal do YouTube falando como alongar, né, alvos. Né? Se quiser dar uma olhada lá. Mas de início, sai no 1 para 1, tá ok? Se você está começando a operar agora, tá? Porque talvez você não vai ter a destreza de analisar quando que é o caso deixar alongar e tudo mais, tá ok? A gente tem um grupo de estudos desse curso aqui, tá? É um grupo aberto, inclusive, pessoal que até que não tem o curso, pode ter acesso ao grupo, o link está na descrição dos meus vídeos aí no canal do YouTube. E lá a gente troca ideia, a gente vai estudando, tem outras aulas lá, entendeu? E aí o que acontece? Lá a gente vai poder desenvolver mais essas questões, tá? Sobre alongar alvo, tentar, né, fazer outras entradas. Mas por enquanto massifica essas três situações. A entrada da estratégia 1, reversões, falhas de reversões após rompimentos. Essa entrada aqui, tá ok? Que é a estratégia de correção na média em tendências, que eu volto a recapitular. Como que você vai fazer? Primeiro rompimento, é a primeira correção na média após o rompimento, tá? Então, houve o rompimento, foi um rompimento bem sucedido, teve continuidade, você vai operar a estratégia 1 até que ele venha para a média. Tocou a média, aí você já prepara para entrar com a estratégia 2, que é a correção na média. Você espera a barra de alta, fechou, coloca uma ordem para comprar o rompimento dela. Alvo 1 para 1, teria dado ganho aqui. Beleza? E você faz isso só na primeira correção, tá? Ah, Antônio, aqui eu poderia fazer de novo? Não. Aqui já é a segunda correção após esse rompimento. Você tem que ser muito bom em relação ao rompimento. Dá uma olhada. O rompimento aqui para essa correção foi esse rompimento aqui, ó. A primeira correção é essa. Aqui já é a segunda correção na média após esse rompimento. Então, você não opera essa aqui com essa estratégia, tá? Então, você não vai operar aqui. Aqui você vai esperar para tentar aplicar uma outra estratégia, né? Que no caso aqui, ó, veio. Qual que foi? Veio aquela estratégia lá que vocês já sabem, que é da estratégia 1, sobre rompimentos, falhas de reversão e rompimento. Então, você ia aguardar aqui
Ó, teve um rompimento aqui, continuidade, olha só. Você poderia operar aqui, ó, já aplicando a estratégia 1. Você consegue ver que aparece para você as situações que você, se você treinar o olho, ficar bom nessas entradas, tiver paciência, elas vêm. Ó, aqui você teria feito a estratégia de correção na média. Aqui você não ia fazer nada, só que ia ficar aqui quanto tempo aqui você ia ficar aqui, ó, sem fazer nada. Ó, praticamente 60 barras, quase que o dia todo aí, né? Não dá pra ver aqui. Ó, lá pras... Não consigo ver o horário aqui. Mas o que acontece? Tudo isso aqui você vai ficar olhando, tá? Por quê? Se bem que não, né? Na verdade isso aqui você também conseguiria, nesse contexto aqui, aplicar a estratégia número 3, que é reversões e lateralidades, tá? Mas isso aí você vai ver na próxima aula. Mas o que acontece? Perceba, o que eu quero dizer perceba que no decorrer do dia, independente do ativo que você vai operar, independente do tempo gráfico, você vai ter as situações que eu estou passando aí nas estratégias, tá ok? Então aqui, por exemplo, você teria operado, você teria operado qual? Você teria operado isso aqui, ó, rompimento, teria vendido aqui, ó, por exemplo, tá? E teria dado um ganho aqui também, tá ok? Então, é isso, simples assim, não tem por que ficar enrolando. Vamos só tentar encontrar outra situação aí pra gente ter feito um trade também, tá? Então, olha só. Aqui, ó, você olhou isso aqui, você vê que você não vai aplicar essa estratégia, tá? O preço tá atravessando a média, ó. Você vai ter que aguardar um rompimento bem sucedido e o preço se mantendo de um lado só da média, olha só. Tá, o que após o rompimento o preço ficou aí mais de 20 barras aí, ó, de um lado só da média. É nesse cenário que você vai operar, tá ok? Aconteceu aqui também, tá? Ó, aqui teve um rompimento também, vamos lá. Isso aqui provavelmente é da stop, pelo que eu tô vendo. Vamos ver aqui, olha só. Você vai imaginar que você não tá vendo nada daqui pra cá. Você teve esse rompimento aqui, ó. Aí você vai operando aqui com a estratégia 1. Aí vem essa barra aqui pra média. Mas olha só. Você não teve uma barra de alta depois dela para você vender. Aliás, uma barra de baixa. Ó, tocou a média. Você vai fazer o quê? Você vai esperar uma barra para vender abaixo. Próxima barra de baixa você vende. Tá ok? E não veio, ó. Aí teve essa aqui de alta, tal, barra de baixa veio aqui, ó. Então no caso você venderia, aliás, aqui, ó, você ia vender aqui, né? Por exemplo, teve esse rompimento, se bem que aqui eu tô achando que virou de um dia pro outro, tá? Foi isso, ó. Dia 10 virou pro dia 11. Então você não, provavelmente, talvez você nem faria isso, mas ainda assim teria funcionado. Que seria o seguinte, olha só. Você imaginou que houve esse rompimento aqui no dia anterior, aí teve essa barra aqui que deve ter sido a barra de abertura. E aí, olha assim, tá aqui, ó, barra 2, aqui isso aqui foi a barra 1, isso é gráfico do mini índice, tá, pessoal, que eu tô usando na plataforma aqui do o MetaTrader, mas o gráfico é do mini índice, tá ok? Então, olha só, barra 1 aqui, uma barra de baixa, abriu por aqui e veio para baixo. Você poderia imaginar o seguinte, que houve esse rompimento aqui, tá ok? E aí você tem um toque aqui na linha, que foi nessa barra 4. Próxima barra de baixa, você vende abaixo, barra 5, então você iria vender aqui, ó, tá ok? Você iria vender abaixo da barra, stop 300 pontos acima. Olha, 300 pontos mais ou menos. Alvo para cá teria dado ganho. Tá ok? Se bem que essa aqui foi esquisita. Talvez você nem faria na abertura e tudo. Mas o importante é você entender a forma de você estruturar. E vamos lá, aí fica assim, ó. Ó, você não vai operar aqui, ó. Você não tá vendo nenhum rompimento claro. Tá cortando a média para um lado, para o outro, tá? Olha aqui, ó. Esse é cenário que você vai ficar sem operar. Até que de repente, olha só, vem novamente, ó, rompimento aqui, ou então se você quiser pode considerar esse, tá? Isso aí você vai ficando bom em definir pontos de rompimento, tá ok? Então olha só, imagine que aqui aqui foi um rompimento. Aí olha só, rompeu aqui, deixa eu tirar isso aqui para ficar mais claro pra gente. Olha, houve um rompimento. Tá ok? E o preço, ó, teve continuidade, tudo, até que em um determinado ponto, aqui você vai operando aquilo lá, aquela estratégia lá de fala de reversão, tá ok? Até que, opa, tô com a média. Aqui você para e pensa, poxa, então beleza. Agora é o seguinte, se eu tô vindo de um rompimento, após o rompimento, esse é o primeiro toque na média, tá ok? Então foi de fato um rompimento, o mercado se manteve de um lado só da média por um bom tempo, ó, 26 barras. E agora, primeiro toque na média, aqui na barra 47, ó.
que você faz? Beleza, qual que é a estratégia que o Antônio ensinou? É o seguinte, eu vou esperar agora. Tocou na média, veio de um rompimento, o primeiro toque na média, eu espero a próxima barra de baixo a partir do momento que tocou a média. Então tocou a média na barra 47. A próxima barra de baixo eu vou vender abaixo dela. Vender por quê? Porque está vindo de um rompimento de baixa, né? Você vai operar a favor da tendência. Então a barra que eu vou vender é qual? Abaixo da 48. Stop padrão de 300 pontos aí para cima, alvo 1 para 1, entendeu? Mais uma situação que a gente teria tido ganho, tá? 300 pontos é por aqui assim. Ó, 356 pontos, não interessa, você vai colocar a sua perda máxima lá. Colocou aqui, põe o stop, põe o alvo e olha só, teria dado o alvo, beleza? E aí o que acontece? Você fez um trade, você vai aguardar o próximo, entendeu? Aí aqui você observa o seguinte, fala que o Antônio falou que é o primeiro toque na média após um rompimento. Beleza, houve um rompimento aqui, ó, tocou a média. Mas dá uma olhada aqui se isso aqui também não é um próximo rompimento. Olha só, tá entendendo? Então você vê que não é tão engessado o negócio. Você tem que ter a malícia de identificar que após o toque na média você teve um próximo rompimento e mais uma vez o preço se manteve, olha só, de um lado só da média, por mais de 20 barras. Então, essa informação é muito importante. Você tem que olhar o rompimento, identificar o rompimento e após o rompimento você identificar essa questão aqui que eu estou falando a respeito das barras ficarem de um lado só da média. Isso aqui mostra força no movimento após o rompimento. E aqui você teve um outro rompimento e olha só, mais uma vez as barras ficaram de um lado só da média. E aí vem de novo para a média. Olha só que eu falei de você ter bom senso. Olha só, tocou a média? Não tocou. Aí falei, então não vou operar. Ok, você poderia não operar. Mas isso aqui, se você usar bom senso, você praticamente pode considerar um toque na média aqui na barra 85. E aí espera a próxima barra de baixa, que foi 86, uma boa barra de baixa. Ó. Aí você poderia, quem sabe, estar vendendo aqui abaixo. Ó. Então, porque você não precisa ser xiita, não tocou a média, só vou, entendeu? Entenda o que eu estou falando. O que eu estou passando aqui, essas 3 estratégias que eu vou passar, é só uma maneira de vocês terem o que fazer no mercado. É o norte, assim, não, beleza, o que eu faço? Porque assim, quando eu comecei, eu sentia que eu tinha essa necessidade. Eu queria algo assim, eu queria um passo a passo, um checklist, entendeu? Uma coisa assim, não, o que eu faço? Eu me perguntava muito assim, quando tinha contato com outros traders, eu perguntava assim, mas o que eu faço? Que hora que é para comprar, que hora que é para... Eu ficava perdido. E é muito difícil dar essa resposta, porque o mercado é muito dinâmico, então é subjetivo demais. O que eu estou procurando fazer é tentar objetivar o máximo possível para que vocês tenham um ponto de partida. E a partir de então, vocês vão, na medida que forem se desenvolvendo, vocês vão ficar mais flexíveis, até o ponto de você começar a tomar suas decisões sem essa coreografia toda que eu estou passando, tá? Mas de início é muito importante sim, que vocês façam exatamente como está sendo passado. Beleza? Então ficou claro? Ficou claro? Identifica um ponto de rompimento. Identifica o rompimento. Isso aqui vocês já vão fazer naturalmente, porque a estratégia 1 também precisa identificar esse ponto de rompimento. Por que, pessoal, que é tão importante? Porque vocês vão operar a tendência. A estratégia 1 e 2 são estratégias para você pegar tendência, pegar a continuidade do movimento, pegar um desequilíbrio, né, entre os preços e você ir a favor da tendência ali que está prevalecendo. Entende? Então é muito importante que você identifique, fique bom em identificar pontos de rompimento. Identificou o ponto de rompimento, você vai operar a estratégia 1 até tocar na média. Tocou na média, você verifica se realmente faz sentido, ó, teve o rompimento, se manteve só de um lado da média e se é o primeiro toque na média após o rompimento. Por que é importante essa coisa de observar se manteve de um lado só da média? Porque isso aqui vai dar a informação que vocês precisam para saber se de fato é uma tendência forte, né? E se esse rompimento foi bem sucedido. Vamos procurar rompimentos que não foram bem sucedidos, para vocês verem como o preço não se mantém de um lado só da média. Olha só, aqui tem um, ó. E é o que mais tem, rompimento lateral. Ó, aqui um exemplo clássico é esse aqui. Esse aqui foi um rompimento, mas aqui nem precisava, porque vocês aprenderam que não teve continuidade esse rompimento aqui da barra 20, ó. Então já não é. Mas vamos pegar aqui um que rompeu aqui, por exemplo. Aqui, ó. Olha só. Imagina o seguinte, mínima da barra 2, rompimento aqui na barra 8, continuidade, barra 10. Aí o que você faz? Fala, ó, aqui, isso aqui provavelmente você até tomaria um stop aqui, ó.
tentando aplicar a primeira estratégia. Mas perceba que você não consegue aplicar essa estratégia 2, que é essa de correção na média em tendência. Por quê? Porque o preço, olha, do ponto de rompimento para cá, ele não andou, né? Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5 barras só e já veio para a média já. Então você não pode considerar isso aqui uma correção na média em tendência, que nem houve tendência. Entendeu? Dá uma olhada nisso aqui, por exemplo, olha só. Isso é tendência, tá? Isso de fato é o que você quer, olha só. Depois de um rompimento, o preço se mantendo, olha só. De um lado só da média, para quando vier para a média, você comprar estoque na média, essa correção. Beleza? Sempre lembrando, você vai aplicar essa estratégia, essa entrada, no primeiro toque na média após o rompimento. Então, se você verificar, imagina que você chegou no mercado por aqui. Aí chegou aqui, você vai olhar aqui, pô, vou operar aqui, olha só. O trade já foi, era esse, ó, primeiro toque na média após o rompimento. Aqui eu já não vou mais, entendeu? Então, vamos ver se a gente encontra outras situações aí de rompimento claro. Olha, aqui você não, né? Você não consegue. Aqui talvez, olha só, vamos lá, se a gente usar o bom senso, mas ainda assim não tá legal. Que seria, por exemplo, imaginar que houve um rompimento aqui, ó. Tá? Mas olha só, não dá para considerar isso aqui um rompimento bem sucedido. Então, não teria o que fazer por enquanto aí. Aqui sim, hein? Esse tá bonito. Olha só. E teria dado stop. Então você vê que não tem. Isso aqui que está sendo passado aqui não é nada para você não tomar stop, ganhar sempre, tá? Ó, rompimento bem sucedido, continuidade, tá? Aí ó, você vai fazendo aqui na outra estratégia. Você conseguiria fazer um aqui, teria dado gain provavelmente. Tocou a média. Vou aguardar a primeira barra de alta. Olha só, ela veio, ó. Então, vou comprar acima dela. Ah, mas tem um detalhe interessante, pessoal. Olha só, foi até bom fazer isso aqui. Após a barra de alta se formar, que no caso aqui foi a barra 25, você vai colocar a ordem acima da barra, ó. Só que aqui não pegou a ordem, ó. Então, o que acontece? Se não pegou a ordem, você vai tirar a sua ordem e vai esperar a próxima barra de alta. No caso, foi a barra 27. E aí você compra acima dela, ó. Stop, 300 pontos para baixo, alvo para cima, tá? Aqui provavelmente teria estopado, né? Ó, 400 pontos. Aqui seria tomado um stop. Então o que acontece? Aqui, ó, você colocou a ordem acima da primeira barra. Só um momento. Onde é que a gente estava? Cadê? Tá aqui, ó. Então o que acontece? Vamos lá. Olha só, a gente colocou a ordem aqui, ó. Primeira barra de alta foi a 27. E a gente, aliás, após o toque na média, a primeira barra de alta foi a 25. E a gente colocou aqui, ó, a ordem acima da 25, ó. Coloca a ordem, aqui é o ponto, tá, de compra, pra vocês entenderem. Então, ó, colocou a ordem aqui em cima da barra 25 para comprar. Aqui, por exemplo. Aí não veio uma barra de baixa. Se isso acontecer, você tira a ordem e espera a próxima barra de alta. Qual foi a próxima barra de alta? Barra 27. Então, acima da barra 27, fechou a barra 27, coloca uma ordem de compra aqui. Tá ok? Põe a tua perda máxima para baixo e o alvo para cima. Aqui você teria tomado um stop, olha só. Beleza? Mas faz parte, você vai tomar stop. O problema é que você vai tomar esse e vai acertar tantos outros, tá ok? Assim como na estratégia 1 também que foi passado, tá? Então é isso, beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Olha aqui, ó. Mais uma situação aqui, ó. Olha só, rompimento aqui, ó. Tá ok? Ó. Dá uma olhada na questão, na importância de você observar essa informação que a média te dá. Porque você teve rompimento aqui também, ó. Aqui também você teve rompimento, olha só. Mas esse rompimento aqui voltou. Esse aqui não foi tão bem sucedido. Esse aqui, olha só. E dá uma olhada na questão da média, olha só. Por quantas barras o mercado está de um lado só da média. Aí, ó. Foi um rompimento de baixa, quero vender. Tocou na média, eu vou esperar a primeira barra de baixa para vender abaixo dela. Então, qual foi a primeira barra de baixa? Tocou na média na barra 49, primeira barra de baixa foi a barra 50. Então, uma ordem de venda na mínima da barra 50, que é aqui, stop padrão para cima, alvo para baixo. E mais um gain pra gente, beleza? Então, olha só, você está vendo aí? Mais uma vez teria dado certo, tá? Então é isso, pessoal.
Beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Tem um grupo de estudos lá também. Eu estou gravando esse curso. Isso aqui é importante eu falar, tá? Hoje eu só mostrar aqui, sábado 28 de novembro de 2020. Então, tem um grupo de estudos, tá ok? Mas eu não sei até quando. Tá? Pode ser que o grupo de estudo possa, sei lá, ninguém sabe do futuro, né? Mas aí eu estou gravando um curso que eu pretendo deixar ele aí por muito tempo. Então eu tenho que deixar bem claro que o grupo de estudos ele existe no momento presente, beleza? E se você está fazendo esse curso por agora, provavelmente você está no grupo de estudos também. E lá a gente vai aprimorando aí a leitura do mercado e tirando algumas dúvidas. Mas você pode deixar também nos comentários do vídeo aqui, que na medida do possível eu vou estar respondendo todos vocês. Tá ok? Beleza, então vamos lá recapitulando o nosso passo a passo em relação a essa estratégia. Então você identifica um ponto de rompimento, tá ok? Identifica o rompimento. Depois que você identificar o rompimento, você observa se o preço de fato se manteve de um lado só da média, que isso vai dar mais confirmação ao rompimento que aconteceu. E aí, a partir do momento que tocou na média móvel, você compra a primeira máxima, depois de uma barra de alta, tá? Se a barra foi de baixo, você não vai comprar a máxima dela, não. Aqui você compraria acima da 46. Aqui. Opa, aqui, beleza? Você compraria acima da barra 46. Colocaria uma ordem de compra aqui. Colocaria stop, o seu stop padrão para baixo, buscaria o alvo 1 para 1. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado aí pela participação de vocês aí. Obrigado pela confiança aí de estar fazendo esse curso com a gente. E é isso. Então, por mais que pareça simples, mas são estratégias que funcionam, tá ok? É uma maneira de você já conseguir operar no mercado, mesmo que você tenha chegado aqui sem saber praticamente nada de price action, nem de mercado, nem de day trade, tá ok? A ideia do curso é exatamente essa. É pegar alguém que sabe nada ali praticamente de gráfico e levar ele até um ponto que ele já consiga estruturar operações, consiga operar o mercado de forma coerente, para não ficar naquele, né, compra por comprar, vende por vender, que geralmente quando a gente chega aqui, eu digo aqui no mercado de day trade, a gente faz isso, né? Não sabe nem por que comprou, nem por que vendeu. Beleza? Valeu, pessoal. Estratégia 2, correção na média em tendências, tá ok? Próxima aula, a terceira estratégia e última do nosso curso, que é reversões em lateralidades. Então a gente vai ver como que a gente faz para operar um mercado que está lateral ali, mercado em equilíbrio. Então as duas aulas que nós tivemos foi sobre mercado em desequilíbrio, mercado com predomínio de uma das pontas, ou o lado dos compradores ou o lado dos vendedores. E a próxima aula a gente vai ver como que a gente opera quando os compradores e vendedores estão em equilíbrio. Então o mercado vai ficar de lado e a gente vai ter que buscar condições de operar nesses mercados. Então aqui, por exemplo, é um exemplo. Ó. Por exemplo, é um exemplo, tá? Só para finalizar, olha só, por exemplo. Isso aqui, por exemplo, é uma situação de mercado lateral, beleza? E a gente vai entender como que a gente se comporta nesse cenário aqui, ó. O mercado está de lado. Beleza? Valeu, abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.